Olá, Amazonas! É mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira 2017. E hoje, com um momento ímpar para todos nós, tanto professores quanto alunos de todo o Amazonas, de todo o Brasil e de todo o planeta. Teremos o nosso primeiro simulado. Estamos caminhando para a preparação final do Enem 2017. E como é um simulado, nós vamos simular o que vai acontecer. Nós hoje estaremos aqui ao vivo do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, dando a ideia de como será o Enem 2017. Nós teremos primeiramente o primeiro bloco. O primeiro bloco será com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira moderna, seguido de ciências humanas com história, geografia, filosofia e sociologia. É isso que vai acontecer no dia 5 de novembro. Redação, claro, por ser um simulado, não teremos tempo, mas é a ideia do que vai acontecer no dia 5. No dia 12 de novembro, nós teremos o segundo momento do Enem 2017. E nós também vamos acompanhar a ideia, já que é um simulado, como eu falei anteriormente. Nós teremos matemática no segundo bloco de hoje, teremos ciências da natureza com química, física e biologia. Desejo a todos um excelente simulado e que a preparação agora é de reta final. Todo desafiado, pegue sua caneta, pegue o seu material, pegue o seu gabarito e vamos começar a corrigir. Iniciando com língua portuguesa. Vai, professora Carol! Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este simulado. Vamos iniciar aqui aos 3 itens voltados para o Enem. Eu espero que vocês tenham gabaritado. E eu estou também à disposição para quaisquer perguntas durante esse simulado, ok? Vamos lá? Nós nos deparamos aqui com a questão 1, voltada para um texto muito rápido, retirado da Veja. Quero destacar aqui alguns aspectos importantes, pertinentes a essa informação. Por exemplo, as que estão elencadas nas alternativas. A primeira delas, um verbo, não vou acrescentar o próximo, mas vou acrescentar uma conjunção, um adjetivo. Aqui nós temos uma expressão e temos aqui uma palavrinha afetiva. Muito bem, se nós nos depararmos com a leitura anteriormente feita acerca desse parágrafo e mais os aspectos que perpassam esse texto, nós vamos descobrir o que o item está pedindo de nós. Vamos lá? O texto publicitário tem a intenção de persuadir, palavrinha-chave, persuadir. Se eu conheço os gêneros textuais, eu vou saber que persuadir faz parte de alguns gêneros que são elencados, noticiários, texto publicitário, no caso um anúncio de publicidade, propaganda, editorial, artigo de opinião, etc. Pois muito bem, o que ele quer saber de nós? Primeiro passa uma informação. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. Já é uma deixa acerca do gênero textual. No anúncio, nesse texto publicitário, essa intenção assume a forma de um convite. Mas qual é a estratégia argumentativa que é marcada aí? Não é a conjunção. Porque conjunção é usada em vários textos, menos na situação de função da linguagem do texto em questão, que é um anúncio. Adjetivo também não é
marcada pelo adjetivo. Ele caracteriza, mas não é forte para a função desta linguagem. Verbo no imperativo. Quem marcou essa aqui, gabaritou essa questão. Por quê? Porque é uma das características de uma propaganda, de um anúncio. Eles têm a ideia de promover reações, modificar, e para isso eles chamam a atenção. Descubra, faça isso, peça, haja. Então, são situações de ordem, é o verbo no imperativo. Vamos à segunda questão, voltada para uma estrutura de receita, passo a passo de uma receita. Vamos ver o que se pede. Vocês devem ter lido que aqui ele está fazendo uso não só da receita. Vamos ver aqui. Primeiro ele destaca aqui, pede moleque, quais são os ingredientes pertinentes a essa receita. Vamos ver. Aí pede para juntar todos esses ingredientes do açúcar natural. Olha aí uma palavrinha que nos requer atenção. De repente aparece uma marca. Açúcar Naturelle. Aí diz para mexer bem, ele dá o passo a passo de como fazer e encerra assim. Quer essas e outras receitas completas? Entre no site cianaturelle.com.br. A chave para resolver essa questão está justamente nessa marca. Onde tem doce, tem Naturelle. Revista Saúde tem uma intenção, não tem? Qual é? Promover que você comece a ter uma outra atitude para ter uma vida mais saudável. Com certeza é um passo a passo a respeito desta receita. Vamos ver aqui então como ficou a questão para esse texto. Primeiro passo, eu tenho que entender uma palavrinha. O texto é resultante do hibridismo. Vocês se lembram a que se refere hibridismo? Mesclagem de gêneros, já sei. Vou ter no mínimo a participação de estruturas e elementos que constroem dois gêneros. Vamos ver quem está utilizando e o que desses elementos. Dois gêneros textuais estão sendo destacados. A respeito desse hibridismo, observa-se que, ele já vai dizer, ó, um é receita, já sei que é uma receita, vai se misturar com o outro, que é propaganda. Então, já sei que eu tenho propaganda e que eu tenho receita. O que eu tenho que saber? Como é que elas estão se misturando, tá? E qual é a intenção do autor para o receptor. Vocês devem ter compreendido essa dinâmica dos gêneros, não? Então, vamos ver. A receita é utilizada no gênero propaganda? Sim. Mas divulgar exemplos de vida? Não. Não é essa a ideia utilizando-se com propaganda. Propaganda não tem essa intenção, tá? Ela anuncia, ela quer promover uma reação emocional no receptor. Então, é só para divulgar exemplos de vida. Letra B. Essa receita é utilizada a fim de usar... Desculpa, eu acho que eu pulei, né? A receita mistura-se ao gênero com a finalidade de instruir o leitor? Não, porque propaganda não quer só instruir, quer provocar reações. A B, só divulgar exemplos de vida? Também não, quer mais que isso. Mude de atitude, é isso que ele quer dizer. Letra C, a propaganda assume a forma do gênero receita. Realmente é uma propaganda, açúcar Naturelle, você lembra? Assumindo uma forma da receita, passo a passo, com os ingredientes, para divulgar um produto alimentício dessa marca. Olha, tem tudo a ver. Vamos até a última, vamos ver aqui. A propaganda perde poder de persuasão ao assumir a forma do gênero receita? Não, nunca perde. E a receita está a serviço do gênero propaganda? Sim, mas não quer solicitar que o leitor faça disso um doce. Então, é a letra C.
ela assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício. Qual é? O açúcar naturelle, desde o início colocado aí de modo bem visível, ok? Vamos então ao terceiro item. Refere-se a uma situação voltada para o reaproveitamento do lixo. Aquele lixo diário, dia a dia. Muito bem. Você deve ter lido esses aspectos que perpassam o lixo. E vamos ver então o item. Esse, ó, é um editorial. Ele faz uma leitura diferenciada acerca do quê? Da notícia. Só que eles são diferentes. Um editorial, ele tem uma intenção. É um texto opinativo. Uma notícia só é informativo. O editorial é subjetivo. Você tem que analisar criticamente. Uma notícia só informa. Só apresenta os fatos. Vamos ver o que ele fez uso? Ele quer que verifique essa diferença que vem à tona, que apresenta funções sociais desse gênero. E qual é? A primeira só diz assim, ó, apresentar fatos. A ideia de apresentar fatos só é notícia. Então já está fora essa daqui. Chamar a atenção do leitor. Editorial não chama a atenção do leitor. Se ele analisa criticamente uma situação, ele parte de juízos de valor, ele parte da subjetividade do autor. Então, ele não chama atenção. Provocar indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Ó, provocar sim, mas não indignação. Nenhum autor tem essa pretensão. Ele tem pretensão sim de promover mudanças de atitude, mudanças de postura, mudanças de ideias. Então, se não fosse por esse aspecto de indignação, seria uma ótima alternativa como gabarito. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Essa tá maravilhosa. Vamos à última rapidinho. Trabalhar uma informação? Não. Quem trabalha informação é notícia. Com base no ponto de vista, até porque ele é opinativo. Então, se ele quer saber, de fato, a ideia principal deste item é interpretar criticamente. É isso que faz uma situação de editorial, ok? Eu espero que vocês tenham gabaritado e eu estarei à disposição para quaisquer perguntas. Vocês vão ficar agora com a professora Bárbara, em literatura. Bom dia, meus queridos. Mais uma vez aqui, vamos para o simulado da correção do nosso simulado de literatura. São 3 questões bem fáceis. Eu espero que vocês tenham gabaritado as 3, hein? Vamos lá. A quarta questão é mamão com mel, hein? Porque começa só com o enunciado no Enem, não vai acontecer isso não. Vai ter o texto lá para você saber quais são, para você saber os tópicos, para você saber o contexto dentro de um texto. Então, aqui a gente está simulando, mas não vai ser assim mamão com mel, não. Então, vamos lá. Para a questão 4, nós temos aí, assinale a afirmativa correta em relação ao trovadorismo. Você tem aí uma questão sobre o trovadorismo. No trovadorismo, gente, só relembrando, o trovadorismo aconteceu na Idade Média, no auge do feudalismo. Então, como eu falei para você na minha aula, sempre a literatura, ela casa com a história, com a geografia e com outras áreas do conhecimento. Você fique atento para isso. Por que que você tem que ficar atento para isso? Porque é de fundamental importância para que você venha a responder, gabaritar lá no seu Enem.
né? Então, no trovadorismo, gente, que aconteceu no auge do feudalismo, e lembrando que a literatura tem uma tríade. O que é essa tríade literária? É o autor, o contexto e a obra. Então, quando você for analisar algo referente à literatura, você tem que ter na cabeça que o contexto é de suma importância para que você consiga responder. Então, no trovadorismo, em relação ao trovadorismo, qual é a afirmativa correta? A letra A, nós temos aí, um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Isso não aconteceu no trovadorismo, não existia essa exaltação do amor sensual, e eu falei a vocês sobre a diferença do amor no trovadorismo e do amor lá no barroco. Eu falei para vocês essa diferença. Então não havia esse amor sensual, tá? Letra B, desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição de cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Olha lá, o trovadorismo aconteceu no auge do feudalismo. No auge do feudalismo também foi o auge da religiosidade, o auge da Igreja Católica. Então, não é isso aí, não é esse momento de transição, tá? Letra C. Letra C. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperados. Não foi recuperado, não é esse o estilo, não é esse a época do trovadorismo. Então não é uma época de recuperação. O trovadorismo é o primeiro movimento literário. Então não teve essa recuperação da Renascença, tá? A Renascença vai acontecer depois, preste atenção. Letra D, valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização. Olha lá, memorização. O trovadorismo foi um movimento literário praticamente todo musicado. Para vocês, alunos aí, não é mais fácil decorar uma música? Quando tem uma música, aquela música chiclete, que tá o tempo todo tocando nas rádios, você rapidinho aprende. Então, o trovadorismo foi isso. Foi um movimento literário que foi, na sua essência, musicado. Então, olha lá a memorização. É mais fácil memorizar uma música, já que composições eram transmitidas oralmente, através de música. Então, nós gabaritamos essa questão. Letra E. Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu influências dos padrões estéticos gregos romanos. Não é. Então, vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o poema. Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido. O povo hebreu amado, olha lá, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. O povo hebreu, gente, eu quero só essa parte aí, o povo hebreu. Lá na questão, vamos lá para a questão. Marquem aí esse povo hebreu. Na questão está aí, com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos. O barroco era altamente religioso, mas estava o quê? Decaindo a religião, e eles faziam com que tivesse essa essência religiosa, mas com uma crítica. E aí nós temos um poema do Gregório de Matos. Como eu falei para vocês, dentro do contexto, Gregório de Matos não pode deixar, ele é chamado de boca do inferno. Por quê? Ele criticava a sociedade que ele vivia, ele criticava o que o governo fazia, quem governava, o que faziam lá pela Bahia, né? Então ele fazia sempre atrelado à religiosidade para ficar assim, não com um tom de crítica, mas era lógico essa crítica. Então, quando ele fala aí do povo hebreu, ele está comparando com o povo baiano. Então vamos para questões. Visão cética sobre as relações sociais, letra A, não tinha essa visão cética.
Preocupação com a identidade brasileira. O poema não diz isso, não tem essa preocupação com a identidade brasileira, tanto é que ele faz essa comparação com o povo hebreu, então ele não fala da identidade brasileira. Crítica velada à forma de governo vigente. Olha lá, eu não preciso mais nem ler. Como eu falei, o Gregório de Matos, ele criticava o governo vigente. Então aí você gabaritou a questão porque você tem a palavrinha-chave, tá? Vamos então para a terceira questão, já que eu não preciso mais porque eu já achei. A nossa terceira questão, que aí no gabarito de vocês é a sexta questão, nós temos um texto extraído da carta do Padre Antônio Vieira, lembrando novamente do contexto. O Padre Antônio Vieira, quando ele veio evangelizar para os índios, ele veio também, quando ele conheceu a situação, ele começou a proteger, a querer proteger esses índios, porque estavam sendo exterminados. Né? Estavam numa situação, os índios que não aceitavam se render à coroa portuguesa eram mortos, eram exterminados. Então ele começou a defender a causa indígena. Tá? Então a carta trata, é uma denúncia, essa carta é uma denúncia. É claro que como havia certo medo, para ele mesmo não sofrer as consequências depois, então é uma denúncia meio que velada a como é que eu posso falar? Meio que, eu vou fazer assim, mas não vou escrever claro, tá? Então a carta é isso. E aí logo depois da carta tem um comentário e vamos lá para o enunciado da questão. O enunciado diz assim: não, apenas não, olha aí, apenas não é uma denúncia contida na carta de Pedro Antônio Vieira, o que está escrito em letra A, a impunidade de crimes praticados pelos povos indígenas. Olha lá, crimes praticados pelos povos indígenas. Eu li tudo aquilo que está lá e tenho aí essa questão, tenho aí a letra A. Como é que o padre, eu conhecendo o Padre Antônio Vieira, ele estava denunciando o que a coroa portuguesa fazia com os indígenas. E como é que eu tenho aqui a impunidade dos crimes praticados pelos povos indígenas? Então, não é isso, né? Então, só não é a denúncia a letra A. Né? Então, é isso. Nossa aula, nossa correção foi essa. Eu espero que vocês tenham gabaritado, tá? Eu espero que tenha dado tudo certinho aí no simulado de vocês. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Hello, dear students! Vamos hoje responder os nossos 3 itens do Enem. O nosso simulado está muito bem preparado, 2 itens com nível médio, 1 item com nível mais fácil. Vamos corrigir? Bem, questão número 7. Vamos ler o texto para ver como é que você se saiu nessa interpretação, ok? E depois vamos analisar cada quesito. Donald Trump writes angrier and more negative Twitter posts himself. Republican candidate used words such as crazy, weak, and dumb on Android device, while staff posts calmer tweets on iPhone, data suggests. The angry and more negative tweets from Donald Trump's Twitter account are mostly written by the presidential candidate himself, while the campaign staffers are responsible for the calmer announcements and pictures, according to an analysis by a data scientist along last August. Building on the work of a Twitter user who noticed that the tone of tweets from real Donald Trump posted use an Android phone were different to those created using iPhone. David Robinson, who performed the statistics analysis, concluded that they were from the work of very different people. Então, esse texto é do The Guardian, ok? Vamos continuar. My analysis concludes that the Android and iPhone tweets are clearly from different people, posting during different times of day, and using hashtags, links, and retweets in distinct ways. What's more, we can see that the Android tweets are angrier and more negative, while the iPhone tweets tend to be benign announcements and pictures. This let us tell the difference between the campaign tweets, iPhone, and Trump's own Android.
Though the person tweeting from the iPhone regularly tried to mimic the style of the other tweets, negative words such as badly, crazy, weak, and dumb were far more likely to come from an Android device. Using sentiment analysis tool, Robinson found that the Trump's Android account uses about 80% more words related to disgust, sadness, fear, anger, and other negative sentiments than the iPhone account does. Trump is known to tweet from a Samsung Galaxy. Another marker indicating Trump is posting from the Android device was his anachronistic use of manual retweets, said Robinson. Esse texto fala sobre a possibilidade do Donald Trump, que na época era candidato, hoje em dia é o presidente dos Estados Unidos, estar tweetando palavras negativas nas suas mensagens. Então, vamos olhar o que o item nos pede. O comportamento dos candidatos em suas respectivas campanhas vem mudando bastante em consequência do uso das redes sociais ao redor do mundo. Durante as eleições, os candidatos têm orientações específicas, como noções de etiqueta, a etiqueta digital para os ambientes virtuais. No caso do presidente americano Donald Trump, durante sua campanha, o uso de suas redes sociais, de acordo com a pesquisa de David Robinson, denota que, então, as nossas alternativas, elas vão nos fazer pensar em qual possibilidade é verdadeira. Será que essas palavras negativas partem do próprio Donald Trump ou será que elas partem da sua equipe? A resposta correta para este item, se você prestou bastante atenção, ok, é a letra D, segundo a pesquisa. Provavelmente, os tweets caracterizados como negativos partem do próprio Donald Trump e não de sua equipe. Se você tem conhecimento de mundo, se você lê bastante, se você assiste os noticiários, você provavelmente já percebeu que o Donald Trump ele não se importa muito com o que as pessoas pensam dele. E na campanha também foi assim, ele falava e as palavras negativas saíam naturalmente. E pela pesquisa, realmente foi ele que tweetou essas mensagens e não a sua equipe, como as pessoas achavam, ok? Questão número 8. A questão número 8, ela vai falar sobre a moeda do Canadá, a nova moeda do Canadá, em comemoração aos 150 anos do Canadá em 2017, ok? Existe uma diferenciação nessa moeda, uma inovação. Qual será essa inovação? Pelo título, vamos analisar. Canada Tunic Coin glows in the dark. It may not be made of gold, but Canada's new glow in the dark $2 coin sure does. Qual é a inovação desta moeda? Você que leu o texto, você que foi acompanhado pelo seu English teacher aí na sua escola, provavelmente você conseguiu sacar. Vamos analisar os itens? Bem, a letra A nos diz o seguinte: o novo design da moeda permite que ela seja rastreada em território nacional. Será que foi isso? Letra B, o design vencedor representa velejadores que olham para as ilhas do norte, e, além disso, as cores azul e branca. Letra C, a moeda comemorativa pelos 150 anos do Canadá representa velejadores que olham para as ilhas do norte, e, além disso, a luz do dia, a cena representa brilhantemente colorida em azul e verde. E quando as luzes estão apagadas, a moeda brilha no escuro. Letra D, a versão da moeda vencedora do concurso representa caçadores que olham para a Ilha do Norte. E, além disso, as cores azul e amarela são brilhantemente ressaltadas sob a luz do dia. E a letra E, o design vencedor da moeda permite que ela seja identificada em território nacional. Será que tem um rastreador na moeda? Qual foi a sua resposta? Bem, so, my students, a resposta é a letra C. Parabéns para você que acertou. A moeda comemorativa pelos 150 anos do Canadá, ela representa velejadores que olham para as ilhas do norte. E, além disso, a luz do dia sendo representada pelas cores azul e verde, como você pôde perceber. E quando as luzes estão apagadas, a moeda brilha no escuro. Essa é a diferenciação que nós temos na moeda que vai representar aí os 150 anos do Canadá em 2017. Questão número 9. Nós temos uma tirinha do Collins and Hobbes, ok? Vamos analisar. What's this? Ele fala para o pai dele, né? E o pai dele responde, taste it, you will love it. Aí ele olha para a comida meio desconfiado. E ele pensa, you know, olha a ênfase, know, you hate something when they won't tell you what it is.
Então, o que será que aconteceu durante esse diálogo para ele ficar chateado aí no final, né? Vamos analisar nossos itens? Tirinhas são produzidas com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam reflexão sobre os nossos próprios comportamentos, atitudes e linguagem. Nessa tirinha de Calvin and Hobbes, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Qual foi a opção que você marcou? Vamos analisar cada uma? Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. B. Facilidade de reconhecer o sentido de uma enunciação de modo não literal na linguagem utilizada. D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte de Calvin. Ou letra E. A interpretação inexistente no diálogo dos personagens. Gente, a resposta correta aí é a letra B. Facilidade de reconhecer o sentido de uma enunciação de modo não literal na linguagem utilizada. Por quê? Vamos voltar para a tirinha rapidinho, para a gente analisar? Porque o pai do Calvin, ele não diz o que tem na comida, mas o Calvin subentende que ele não vai gostar, porque o pai dele preferiu não comentar. Então, ele fez uma inferência, ou seja, ele teve facilidade de reconhecer a enunciação de modo não literal. Esses foram os nossos itens de língua inglesa. Thank you so much. Agora vocês vão ficar com a professora Adriana Barata com História. Bom dia a todos, História na área. Temos aí, então, 3 questões, né, de história, uma falando, então, aí sobre a Primeira Guerra Mundial e 2 outras falando, então, sobre a Revolução Russa. Lembrando, meus caros, para quem está estudando aí tanto a Primeira Guerra quanto a Revolução Russa, 100 anos em 2017. Então, é melhor dar uma olhadinha aí, olha as aulas que já foram passadas e vamos conosco agora fazer, então, a correção aí dos nossos 3 itens de história. Eu conto com vocês e espero que todos tenham acertado tudo. Qualquer coisa, manda aí as perguntas via chat pra gente, ok? Vamos aproveitar então, vamos lá então na nossa primeira questão. Olha só, Enem 2009. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos, olha só, né, do período da história humana. Entre os principais fatores, já tá te dando a deixa do que eles querem, né, que estiveram então na origem do conflito ocorrido durante a primeira metade, ó só que legal também, do século XX, então estão... Acompanha comigo, olha só. Primeira guerra, então, nós temos o quê? Né? Conflitos, então, muito marcados aí, olha só. Num primeiro momento, né, a gente tem, então, olha só, a disputa, então, por áreas coloniais, né? Então, ou seja, a gente busca, então, agora o quê? Essas áreas, então, coloniais, aonde a gente vai querer o quê? Matérias-primas, né? Para nosso processo, então, aí, né, do período de guerras. Mas a gente precisa também alimentar o quê? Uma indústria bélica, né? Então, a gente precisa o quê? Ver certas crises que começam, então, a ocorrer nesse período. Vamos lá, então? Vamos lá analisar, então, agora as questões? Lá, ó. Primeiro ponto, nós temos, então, ó, a crise do neocolonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Então, olha só, de cara, meus caros, resposta correta, então, da primeira questão. Quem colocou aí a letrinha A, perfeito, acertou de cara, né? Porque a gente tem exatamente aqui os conflitos, então, do início do século XXI, é disputa, então, das nações imperialistas para com, então, localidades onde a gente precisa agora, né, pegar e aí manter o nosso poder, tá? A gente tem, então, essa ascensão do nacionalismo, né, e do totalitarismo, que são o quê? Nazismo e fascismo. Tranquilo? Tá? Ó, então quer dizer, perfeitamente a gente tem, então, nossa questão já resolvida direto de cara, então, na nossa questão A, beleza? Ó, enfraquecimento do Império Britânico, por favor, não, né? A gente vê aí, olha só, de certa forma, ganhando, então, aí a Primeira Guerra Mundial. É claro que aqui, ok, Grande Depressão, corrida nuclear, isso daqui, meus caros, ó, totalmente errado. Isso daqui, ó, Segunda Guerra, né? Então, olha só,
tá errado aí essa questão para quem marcou. Então, olha só, não pode ser B. C, declínio britânico, fracasso da Liga das Nações e Revolução Cubana, meu povo, não pode ser isso aqui não, né? Então, olha só, por quê? Porque a gente tem aí, né, a Inglaterra, então, ganhando, né, juntamente aí com os outros países, a Primeira Guerra Mundial não pode ser, então, letra C. A corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, né? Então, olha só, nem sempre aqui, ó, né, a gente vai ver essa corrida armamentista, ela realmente acontece da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, mas olha só, outra coisa que a gente precisa, então, combater aqui, ó, nunca, never, jamais, lembra aí da aula da Revolução Russa, tá? O que que aconteceu? Eu preciso, então, combater aí, né, a Revolução Russa para que fique, então, só na Rússia. Não pode, então, aí ter esse expansionismo. Lembra aí, dá uma olhadinha aí nas tuas apostilas, olha a nossa aula, tranquilo? Não pode, então, ser aí a letra D, beleza? Ó, e a letra E, Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação alemã, fofos da minha vida, lindos que estudam história, olha só, não pode ser, tá? Aqui, Revolução Bolchevique, a gente já viu Revolução Russa, pode até ser, mas olha só, unificação alemã, meu povo, não, ficou lá atrás, né? Inclusive é um dos conflitos aí para a guerra. Lembra lá, perdemos Alsácia-Lorena. E agora a França quer de volta. Então, quer dizer, ó, não pode ser exatamente por isso. A unificação alemã é muito antes, então, desse período da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Convencidos, meus caros? Vamos, então, para a próxima questão. Pode passar. Vamos lá. Ó, a Revolução Socialista na Rússia, 1917, foi um dos acontecimentos mais significativos, então, do século XX, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista sobre o desencadeamento do processo revolucionário. Eu quero que é correto, né? Então, nós vimos mencheviques e bolcheviques, a briga, então, aí na Rússia. Estamos passando fome, meus caros, já falei para vocês, por isso que a gente pega em armas, né? O operário em si, ele só vai pegar em armas quando ele estiver passando fome. Lembra disso, eu falei na aula para vocês. Vamos ver aí, então, as questõezinhas, né, as alternativas aí comigo. Olha só que legal, né? Os mencheviques tiveram papel fundamental no processo revolucionário, morreu aqui, bolcheviques, morreu a primeira, né? Ó, B, os bolcheviques representavam a ala mais conservadora, meu filho, né? Vamos, então, por ele, os operários tinham que fazer, então, a revolução. Tá? Então aqui, ó, conservadora não, vamos matar todo mundo. Lembra lá, a gente está passando fome, tá? Ó, C, foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Opa, ok, né? O que desencadeou uma série de greves e revoltas populares em razão da crise do abastecimento de alimentos. Lembra lá, a gente trabalhou exatamente. Então aqui, beleza, toda corretinha, toda certinha essa questão. Tranquilo? Tá? Então, ó, participação na Primeira Guerra, lembra, mandamos 13 mil pessoas para lá, muitos morreram, não sabiam ainda, né, teoricamente, lutar. Então, problemas básicos aí na Rússia. Isso alimentou também o quê? A gente querer, então, falar com o Czar e aí destituí-lo do poder. A gente está passando fome. Deu para entender? Então, olha só, vamos ver as outras questõezinhas aí rapidamente para a gente comentar. Foi deliberada por Stalin a partir de outubro, estabeleceu a tese da necessidade da revolução de um só país. Não, né? Não, nem sempre, né? A gente sabe que, por exemplo, a Stalin, então, ele, teoricamente, a gente vê o quê? Que ele quer mudanças, então, aí, né? Então, para alguns, dentro, inclusive, do partido, alguns diziam, tem que ser só na Rússia, outros não, é uma revolução internacional, tem que haver em outros países, né? Então, aqui, ó, não pode ser. O Partido Comunista conseguiu superar os conflitos que existiam no seu... Olha que horrível! Não, tira isso da tua cabeça. Pera, meus caros, vamos lá, então. Não pode ser letra E, tô passando fome. Eu tenho que primeiro resolver lá a minha casa. Vamos, então, lá para a terceira questão e última. Eu espero que vocês tenham acertado, viu? Qualquer coisa, manda aqui que a gente está ao vivo. Tranquilo? Vamos lá, então, para o terceiro item. Ó, né? Novamente a gente tem, então, aí a Revolução Russa. Lembra, os dois conteúdos, Primeira Guerra Mundial e aqui a Revolução Russa, 100 anos. Vamos lá, então. Em abril de 1917, o líder bolchevique Lenin, exilado em Zurique, voltou à Rússia lançando a tese de abril. Nesse programa político olha só, já deu a deixa, eu não quero o que está certo, eu quero o que está errado.
Tranquilo? Então, olha só, eles queriam sim o que? Letra A. A formação, então, de uma república de sovietes, claro, os sovietes são os operários, beleza, isso aqui tá ok, tá certo. Concessão à defesa nacional, dando apoio ao governo provisório. Tranquilo também. Vamos lá. Vai lá. Nacionalização dos bancos e das propriedades, né? Então, olha só, a gente vai querer isso num primeiro momento, né? Então, ó, restituição da integração nacional, ok, meus caros, né? Controle da produção, então, pelos operários, vamos lá, então, volta lá rapidinho. Volta uma questão, acho que essa daí é a letra B, não é isso? Concessão à defesa nacional, dando apoio ao governo provisório. Opa, peraí, ó, resposta correta, eu quero a incorreta, não é isso? Então, olha só, a gente quer concessão à defesa nacional, dando apoio ao governo provisório? Não, a gente quer, então, quebradeira, né? Então, aqui, olha só, eu quero que é incorreto, deu para entender? Incorreto, então, aqui, ó, só pode ser o quê? A letra B. Tranquilo? Tranquilo? Olha só, é incorreto. Tranquilo? Letra C tá ok. A gente quer a privatização dos bancos e etc. Então, legal. Eu quero que é incorreto, resposta correta, então, letra B. Tranquilo? Beleza? É isso. Vamos continuar, então, aí a correção com o professor agora de Geografia. Qualquer coisa, manda as dúvidas para cá. Vamos lá, então, com o Josildo. Olá, bom dia. Vamos lá com geografia, se referindo àquela aula sobre a população mundial e a população brasileira. Lembrando que se refere à competência número 6, tá? A compreensão entre a natureza e sociedade. Essa organização, essa interação. Então vamos aos 3 itens que selecionamos para esse simulado 2017, primeiro semestre. Vamos lá. A questão 13 diz o seguinte: de acordo com o censo demográfico de 2010, né, esse último, esse mais recente que nós temos, realizado pelo IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Diante desses números, podemos concluir que o Brasil é... Observem as alternativas. Tá fácil essa questão, tá? Tenho certeza que vocês acertaram. A letra A diz: densamente, o Brasil é um país densamente povoado. Letra B, o Brasil é um país populoso. C, populoso e povoado. Letra D, homogeneamente povoado. E na letra E, proporcionalmente adensado. Observem que existem alternativas em que as palavras ou as expressões utilizadas são sinônimos. Por exemplo, homogeneamente povoado seria um país povoado ou proporcionalmente adensado, enfim. Portanto, a letra correta ou o gabarito é a letra B, pessoal. Nós vimos na aula que o Brasil é um país populoso, né, ultrapassando já hoje, 2017, a casa dos 200 milhões, já estamos aproximadamente 204 milhões, a previsão do IBGE, se vocês bem lembram lá da aula do sábado passado, é que chegue a 207 milhões aproximadamente. Portanto, a letra B, o que o Brasil é um país populoso, é o correto. Ele não é povoado, ele é pouco povoado, né? Nós não temos essa alternativa aqui. Você vai ter densamente povoado, ok? Então, não esqueçam desse detalhe. O Brasil é um país populoso e pouco povoado. Vamos só recordar rapidamente, o Distrito Federal, o Rio de Janeiro, são as unidades federativas mais povoadas, né? E o Brasil como um todo é o populoso, o estado de São Paulo, o estado ou a unidade federativa mais populosa. Vamos para o item número 2.
ou a questão 14, as características demográficas, isso é um trecho, tá, de uma matéria publicada na imprensa. As características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história, segundo diferentes contextos socioeconômicos. Recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas. Aqui eu chamo a atenção porque lá nas alternativas irá pedir algo nesse sentido. E, por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados das regiões norte e centro-oeste, além de um envelhecimento. Próxima cartela geral da população, sim. Aí vem agora o comando, assinale a alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações em relação a esse trecho, extraído de uma obra, tá? Então tá, ele fala que a letra A, o envelhecimento da população explica-se pela baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro em média. B, nas regiões norte e centro-oeste, as más condições de vida afetam principalmente mulheres e crianças, o que explica o aumento proporcional da população masculina. Percebam que essa questão das más condições de vida nada vai interferir no número proporcional de homens ou de mulheres sobre homens, né? Que a gente viu também na aula passada que a população masculina ela é inferior à feminina, segundo dados do IBGE. Vamos ver as alternativas C, D e E. Na C diz que a violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nessas regiões. Até seria a correta esta, porque quando fala da questão da violência aqui, ó, é um dos fatores que contribui, sim, para que a população feminina seja superior à masculina. Afinal de contas, nós vimos lá na aula que o público masculino ele está mais exposto às questões da violência, né? Letra D. O aumento da população feminina nas regiões metropolitanas explica-se pelo êxodo rural, ou seja, a busca de trabalho nas frentes agrícolas pela população masculina. E letra E, as taxas de natalidade femininas brasileiras são superiores às masculinas, o que registra na atualidade os maiores percentuais. Aqui ela está incorreta porque a gente viu lá na aula que a pirâmide etária brasileira ela mostra que o nascimento de meninos, né, do sexo masculino, é superior ao feminino. Portanto, a letra D é a correta, ok? Quando ele fala que essa questão do êxodo rural, o êxodo rural, quando a população sai do campo para a cidade, em geral, é o público feminino que vai. O masculino tem ficado, segundo esse trecho publicado agora nessa matéria, tá? Vamos agora para o item número 3, ou a terceira questão de geografia. A questão 15 foi um trecho publicado na imprensa, né, na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: a população brasileira atingiu 202.700.000 pessoas em 1º de julho deste ano. Vejam que aqui ele se refere a 2014, tá? Deste ano, 2014. Já estamos em 2017, portanto, 3 anos depois. Segundo a estimativa do IBGE, divulgada na manhã desta quinta-feira, 28 lá daquele ano. O volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação ao verificado em igual período do ano anterior. Vamos agora ao que se pede este item. Ele diz que o crescimento da população brasileira ao longo do tempo permitiu que, finalmente, o número de habitantes fosse superior aos 200 milhões. Com base nesse dado e nas informações fornecidas pela notícia acima e em seus conhecimentos sobre a população do país, assinale a alternativa correta. Vejam bem, está bem interessante e fácil de resolver essa questão e acertar, claro. Letra A, o crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação com períodos anteriores. Na letra B, o Brasil vive atualmente um problema relacionado com a explosão demográfica. Aqui tem uma expressão
que é bem interessante que a gente chame a atenção, porque o Brasil não vive uma explosão demográfica. Nós vimos na aula passada que o Brasil tem reduzido proporcionalmente, né, em termos percentuais, claro, a questão do crescimento da população. Portanto, essa explosão demográfica, ela invalida ao que se pede neste item. Vamos para as letras seguintes. As alternativas seguintes dizem que, na letra C, o marco de 202 milhões de habitantes revela o quadro socioeconômico do país, em que a taxa de natalidade nas áreas pobres e médias continua elevada. Tem seu fundo de verdade nessa alternativa. Portanto, a gente tem percebido também que questões sociais relacionadas à redução da taxa de natalidade nas classes menos favorecidas invalida essa alternativa, tá? Portanto, nós descartaríamos a letra C. Letra D, os dados revelados pela reportagem permitem-nos concluir que o Brasil vive um quadro de elevada densidade demográfica. Já vimos que densidade demográfica refere-se ao número de habitantes por quilômetro quadrado, e o Brasil não tem essa característica, né? É pouco povoado. E na letra E, as regiões Sudeste e Sul, respectivamente, são as mais populosas, enquanto que o Nordeste, Centro-Oeste e Norte aparecem, respectivamente, como as menos populosas. Está correto aqui na Sudeste e Sul, porém, quando chega em Norte e Centro-Oeste, é ao contrário. Então, só esse detalhezinho, a gente vai perceber que está errado a letra E. Portanto, o gabarito é a letra A. Vamos voltar só para analisar a letra A, quando fala que o crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação com períodos anteriores. Nós vimos na aula passada que o censo 2010 mostrou realmente que a população brasileira tem diminuído proporcionalmente ao longo das décadas. Portanto, pessoal, muito obrigado, boa sorte a todos. Vamos ficar agora com o professor José, de Sociologia e Filosofia. Muito obrigado. Tudo bem? Já garantiu tua vaga lá na UFAM, na UEA? O Enem tá aí, o teu pai já comprou o carro e aqueles 120 créditos para tu ostentar no 125 lá na UFAM. Então vamos, maninho, gabaritar esse simulado para que você arrebente e ano que vem tu esteja lá na UFAM em nome de Jesus. Vamos lá. Na primeira questão, meu filhão, você está vendo aí que nós vamos tratar de alguns temas relacionados à ética, à democracia e à cidadania. Nessa questão, você está exigindo aí um componente importantíssimo, que é a identificação do conceito de democracia. Olha o que diz o texto 1 aí. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Olha a dica, presta atenção no que ele está dizendo. Ação democrática, coletividade. Corre para o texto 2, vamos lá. Olha o que está escrito. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Vamos lá, corta aqui para mim, olha para mim porque eu sou mais bonito do que todos, então foca para mim para você entender, porque em nome de Jesus tu vai acertar essa questão. Partindo da perspectiva, o autor, a questão em cena, ele está querendo relacionar a democracia e a liberdade de expressão que a imprensa tem. Por isso ele questiona qual a relação do item 1, do texto 1, com o texto 2. Por isso ele propõe aí para vocês 5 alternativas. Olha lá, corre lá para a alternativa agora. Primeira alternativa, orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. Filhão, quando a imprensa utilizar a orientação para bens de consumo, para sobrevivência, ele não está afim da tua cidadania, ele está afim de que você se torne um consumidor. Então essa letra A de animal não é a certa. Vaza, pega o beco, vamos para B. Olha o que diz na letra B. Imprensa, democracia tem o quê? Fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública. Filhão, isso é lindo, né? Lindo como o amor da tua mãe, único amor lindo, sobrevivente, incondicional na tua vida. Marca, não tenha dúvida, é na letra B de bora, mano, bora! Então, letra B, corretíssima, passa para C só para verificar, volta lá na C só para verificar aquilo que está errado. Apresentar aos cidadãos
a versão oficial dos fatos. Nem sempre a imprensa ela é parcial, ela sempre está do lado de um povo, e é elite, e não do povo. Vamos lá, D, rapidinho, proporcionar entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Mano, tem programa, né, que tu assiste, não vale a pena, então, adiante. Letra E, promover a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. O esporte é lazer, entretenimento, saúde, mas não diz a condição ética da democracia no país hoje. Então, letra B, vamos para a segunda, vamos avançar. Questão 17, olha o que diz aí. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo. Viu que estava lá na 16? De novo na 17 estou querendo chamar a tua atenção. Coletividade social, a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e sozinho. Lembre, ninguém é uma ilha, a gente precisa dos outros. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. Aí vem a pergunta, a relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania do povo. Vamos ver as alternativas, põe na tela as alternativas, e a pergunta antes, é necessário uma ética renovada que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática. E aí ele pergunta, no século XX, sob o enfoque do texto, a ética pode ser compreendida como... Olha lá a letra A, instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos. Mano, tu não tem nem o que pensar. Meu sobrinho de 2 anos acertou logo que viu a letra A. Marque aí, de abençoado. Lá de abençoado, a ética visa fomentar a discussão, o direito, os deveres do cidadão. Mas não é só teu direito, teu dever, é da cidadania, é do coletivo. A letra B, olha o erro ali, pessoal. Olha o erro na letra C, está vendo essa palavrinha aí? Natureza, mecanismo de criação de direitos humanos. Aí até aí tudo bem, mas quando tu vê a natureza do homem é ser ético e virtuoso, nem sempre, nós não temos consenso sobre isso. Alguns filósofos, por exemplo, vão dizer que o ser humano tem uma natureza animalesca. O ser humano, por vezes, ele não é tão bonzinho não. Isso é romantismo, isso é ingenuidade. Vai para C, corre! Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, olha o errozão, olha o erro, a política internacional se realiza. E a local, mano? E tu que mora aqui em Manaus, tu que está lá na melhor cidade do mundo, Quaresma, Malvio, tudo acontece, não tem ética não? Letra B, passa lá, parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação, olha o erro, privado, quando o indivíduo toma posse do conhecimento e ele quer determinar os outros, isso é anarquia, isso é subjetivismo, gera, sabe o que? Relativismo, cada um faz aquilo que bem entende da sua vida, isso está errado. Vamos para a última alternativa, olha lá, aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação, aceitação das outras sociedades. Isso é o caso de algumas culturas imperialistas, que olham para os países menores em desenvolvimento e querem determinar a sua regra, a sua democracia. É como pensa, por exemplo, a política norte-americana de alguns anos, e que está voltando agora com o Trump, que eu tenho a democracia e vou ensinar os outros a serem democráticos. Errado, cai fora. Última questão. Corre, mano. Vamos lá, na tela. Terceira e última questão. Texto 1. Isso é para tu colocar no teu Facebook e no teu Instagram hoje, hein? Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses. Olha o que o texto diz. Mas como inútil, nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Texto 1, lindo, lá dos gregos. Texto 2, vamos lá. Um cidadão integral, olha quem está dizendo aí, pai da ética, Aristóteles, pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempos prefixados. Vamos à questão? Comparando os textos 1 e 2,
Tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo... Mano, se tu lembrar de Aristóteles que o homem é um animal político, que o homem é um ser social, tu não vai ter dúvida que a ética não é um exercício da tua subjetividade. A ética é para o bem coletivo. Portanto, filhão, olha lá nas alternativas e não tem nem dúvida. Tu não vai precisar da ética para prestígio social. Quem é ético e moralmente correto não precisa de cena, de foto, de imagem, de mídia. Esquece. Quem é ético, B, não acumula riqueza. Letra C, quem é ético, olha aí, participa politicamente. Lembra que política, polis é cidade. Participa dos cenários da cidade. Portanto, letra C, de coração, de corre para a tua aprovação, que em nome de Jesus tu vai estar na UFAM, na UEA, em Harvard, em Massachusetts, em tudo que tu precisar para a sua aprovação. Letra D, letra E, não tem como destacar local do nascimento e grupo de parentesco. Nós não vivemos na Índia para ter numa casta a definição do teu grupo social. É isso, eu espero que tu tenha aproveitado. Fique em paz. Agora nós vamos para o segundo bloco, iniciar a matemática com o mega professor Aldemir. Vai, professor! Chegamos ao segundo bloco do primeiro simulado do Amazonas no Enem Sem Fronteira, edição 2017. Pegue sua caneta, pegue seu papel, que agora vamos começar a corrigir os itens de matemática e depois ciências da natureza. Nesse nosso primeiro item, também gostaria de agradecer os internautas que estão participando. A todos aquele excelente abraço e aquele coração enorme para todos. Vamos lá iniciar? Pegue sua caneta, pegue seu papel. O item 19 diz o seguinte: a queima de cana-de-açúcar aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera, causa alteração do clima e contribui para o aumento de doenças respiratórias. A tabela abaixo apresenta números relativos a pacientes internados em hospital no período da queima da cana. Vamos ver na tabela. Observe o seguinte, na tabela, pessoal, olha só, problemas respiratórios causados das queimadas. Então, é aqui o nosso núcleo deste item. Totalizando quanto? Ó, 200 pessoas que estão com problemas respiratórios. Observe que, em matemática, dado um item com tabela, com gráfico, você deve, no núcleo sempre, destacar o núcleo. Então, observe que neste item aí, que contempla probabilidade, nós começamos com um problema de química. Depois, problema de espaço, geografia. Observe que os itens do Enem que contemplam probabilidade, eles vão em cima de várias componentes. Então, seguindo, nós temos, escolhendo aleatoriamente um paciente internado, olha só, escolhendo aleatoriamente, ó, aleatoriamente um paciente internado. É aqui, pessoal. Se é aleatório, qual é a dica aí? A dica é uma noção básica de probabilidade. Continuando, nós temos, nesse hospital, por problemas respiratórios causados queimados, a probabilidade de que seja uma criança é igual a, olha só, noções de probabilidade. Então, vamos ver aqui o desenrolar deste item. Noção de probabilidade básica, pessoal. Olha lá, eu tenho que aqui, ó, a razão, o que eu quero, lembrando disso, ó, e o todo. Então, o que eu quero? Eu só quero saber a turma que foi acometida por problema respiratório e o que é? São as crianças. Então, olha, o que nós temos aí? Então, nós temos o seguinte, ó. Qual foi esse total? Probabilidade de crianças. Nós temos 150 para o total de acometidos, ó. Simplificando, chegaremos ao quê? 15. E simplificando, nós chegaremos ao quê? Que vai corresponder a 0,75. Portanto, olha só, a letra aí é a letra
E de EMA, ok? Tivemos aí a noção básica de probabilidade. Tranquilo? Vamos ao próximo, olhando aqui, ó, letra E, ó, 0,75. Vamos ao próximo item. No próximo item nós temos o seguinte, mais uma vez, pessoal, questões de probabilidade, elas são questões contextualizadas. E lembrando que em cada item do Enem, no mínimo 3, são os itens de maior corpo e que possivelmente você tem que ir nas outras componentes curriculares. Seguindo aí, nós temos o seguinte, ó, a vida na rua como ela é. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, realizou em parceria com a ONU uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvida 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Neste levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever. Olha aí, 74%, e que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressam no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados das pesquisas são representados abaixo, porque vivem na rua. Olha só, pessoal, nós temos aí por que vivem na rua e também temos gráficos em forma de barra na horizontal. Então, olhando, alcoolismo e drogas, 36%, desemprego, 30%, problemas familiares, 30%, perda de moradia, 20%, decepção amorosa, 16%. Continuando ainda com o gráfico, escolaridade, superior completo, 1,4%, médio completo ou incompleto, 7%, fundamental completo ou incompleto, 58,7%, nunca estudaram, 15,1%. No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua, olha só, e que Q seja o conjunto daquelas cujo motivo que viver na rua é decepção amorosa, escolhendo-se ao acaso, novamente, pessoal, escolhendo-se ao acaso uma pessoa do grupo pesquisado, e supondo que seja igual a 40%, olha o destaque, a probabilidade de que ela faça parte do conjunto P ou Q, olha o núcleo, o P ou Q, pessoal, isso aqui retrata o que? União. Então, nós temos uma probabilidade da união. Como eu devo atacar isso aí? Agora, eu tenho que lembrar de conjuntos. Então, observe que já que eu tenho união, eu tenho que ter um todo. Como é que eu vou dissecar isso aqui? Pegue sua caneta e acompanhe comigo. Olha só. Então, isso será feito assim, ó. Álcool e droga, ou seja, álcool mais droga. Esse vai ser o meu conjunto P. Ora, o meu conjunto P, pessoal, ele equivale a 36%. Isso retirado do gráfico, certo? Depois, rua, mais decepção amorosa. Decepção amorosa. Olha os destaques. Isso aqui vai corresponder ao meu Q, que corresponde a quanto? 16%. Também tudo tirado de onde, pessoal? Do gráfico. Total disso aqui, pessoal, olha só, 52%. Criei agora uma tela mais limpa, aqui, ó, ajustando aqui uma tela mais limpa, então nós temos, ó, tá arrumando rapidinho, ele vai abrir aqui para mim, beleza, voltando, tá. Vamos colocar um azul para dar um destaque para o amarelo. Então, nós temos aqui a probabilidade da união de duas situações, que eu chamei da probabilidade de P, unido com Q. Ora, isso aqui deu o quê? Eu vou retirar a interseção. Essa probabilidade nada mais é do que a soma, que seria 52%, menos quem? Os 40%, isso totalizando o quê? 12%. Então, a letra da resposta, qual é a letra? Voltando lá na nossa, 12% é a letra A. Olha lá, deste item, letra A.
Continuando, nós temos o nosso último item. A população mundial está ficando mais velha. Os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos pela pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais ao todo. O número da coluna da direita representa as faixas etárias. Observe que mais uma, tudo por lógica, pessoal. Olhando aqui a exploração, nós vamos ver o gráfico. Olha. Então, em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países envolvidos será um número mais próximo de. Então, vamos ao gráfico, tudo do gráfico, pessoal. Olha lá, no gráfico nós temos o seguinte. Olha onde é que está aqui, ó. O núcleo dessa situação, ela está exatamente aqui, ó. Por quê? Porque em 2050, olha lá, probabilidade. Então, vamos agora, se está aqui, primeiramente eu tenho que tirar esta média. Lá nesta média, o que eu tinha, pessoal? Pelaquela projeção, eu tenho 30, começando para você ver a faixa, mais 35 sobre 2. Isso daqui vai me dar o quê? 32,5%. É essa taxa. Como é uma previsão, pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar como taxa, olha, você utiliza a lógica. Por quê? Porque é previsão. Ok? Então, se é uma previsão, o que eu tenho então agora? Olha, eu chego ao quê? A 32 sobre o montante. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre tudo. Então, nós estamos trabalhando com uma média, eu tenho que usar a lógica, eu não vou no quebrado já que é uma previsão. Então, vai ficar o quê? 32 sobre esse montante. Simplificando, chegaremos ao quê? A 8 sobre 25. Portanto, letra C. E aí agora, dando continuidade, beleza? A letra aqui, olha, letra C. Qualquer dúvida estaremos continuando e eu chamo agora para continuar a professora Carla com Química. Então vamos lá, pessoal, seguindo com a nossa correção do simulado. Para você que perdeu o início, não tem problema. Acompanha depois pelo facebook.com/centro de mídias e youtube.com/semean. Vamos ao item agora? Olha, na questão 22 traz assim: a química inorgânica ou a química mineral. Grifa para mim, por favor. Química mineral. Essa química mineral, ela está se referindo diretamente à química inorgânica, tudo bem? Que é o ramo da química que vai estudar elementos químicos e essas substâncias da natureza que não possuem o elemento carbono encadeado. Por quê, gente? O elemento carbono, quando ele está encadeado, ele é estudado pela química orgânica, tudo bem? Então, olha a diferenciação. A inorgânica estuda os elementos e, consequentemente, as substâncias que são aí de origem mineral, e a química orgânica estuda todos os compostos do carbono em função de seu encadeamento. As chamadas substâncias inorgânicas, que vão servir de foco aí para a nossa química inorgânica, são divididas em 4 grupos denominados funções inorgânicas. As fórmulas: permanganato de potássio, hidróxido de amônio, ácido hipocloroso e monóxido de carbono representa, então, respectivamente. Gente, uma dica importante que eu tenho para dar aqui para vocês. Tenho 4 funções inorgânicas. E essas 4 funções inorgânicas, elas têm exatamente características bem definidas. Vamos lá para a telinha? Olha só. Sais. Anota para mim, por favor. Sais. Eu tenho uma observação que todo sal é formado por um cátion, ou seja, a partícula positiva, e um ânion, que vem a ser, então, a partícula negativa, o conjunto negativo de itens aí. Bases. Gente,
todas as bases têm um metal e terminam sempre com uma hidroxila. Ácidos. Todos os ácidos iniciam sua formulação com o hidrogênio. E aqui eu tenho um metal ou então um conjunto de íons. E o óxido, essa classe aqui, de óxidos, tem sempre um elemento e o oxigênio aqui como elemento mais eletronegativo. Sendo este mais eletronegativo, compõe então um composto que é binário, certo? Ele é formado a partir de 2 elementos. Então, pela classificação aqui eu tenho o permanganato de potássio é um sal, o hidróxido de amônio é uma base, o ácido hipocloroso classificado como ácido e o monóxido de carbono classificado como, então, óxido. Qual seria a alternativa, então? Isso mesmo, você que marcou a letra C acertou. Muito bem. Vamos para o item agora 23. Olha, a gente tem uma questão agora que tem o trecho de uma música e que relaciona características aí dos materiais metálicos. Vamos escutar o trecho? Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Olha só, viu aí na música do Despacito? Nessa música eu tenho para grifar para ti. Ímã, metal, olha só como eles se relacionam. Pela aproximação. Então, essas propriedades já são características do material metálico, mas no comando da minha questão diz assim: podemos então verificar que, a partir dessa atração por um ímã, eu tenho essa propriedade definida. Qual é a próxima cartela? Aqui me diz que eu não tenho, gente, não tenho como característica. Não tenho como característica. Alta condutividade térmica e elétrica, essa sim é uma propriedade metálica. Elevada dureza tem a ver com a resistência ao impacto, é uma propriedade metálica. Alta maleabilidade, todo material metálico ele é sim muito moldável. Um brilho característico é o brilho metálico. A única alternativa que não corresponde a uma propriedade dos materiais metálicos seria a letra E, arranjo amorfo, porque o arranjo para os materiais metálicos, ele é chamado de arranjo cristalino, alto ordenamento. Na questão 24, nós temos então, na natureza existem por volta de 100 de elementos químicos, um pouquinho mais agora, né? Os átomos desses elementos, ao se unirem, formam uma grande diversidade de substâncias. E aí, o comando nos diz, qual a ligação química que eu tenho relacionando aqui com esses compostos? Gente, uma dica muito, muito importante. Ligação covalente. Na ligação covalente, eu tenho compartilhamento de elétrons e o hidrogênio fazendo parte de um composto que tenha metal associado aqui, ou então um não metal, tudo bem? Nessa ligação covalente, eu tenho então caracterizados o ácido iodídrico e aqui a amônia, tudo bem? Ah, começa, termina com hidrogênio, tudo bem. Mas esse começar e terminar com hidrogênio, agora a gente está relacionando com ligações. O que tiver com hidrogênio, a gente vai relacionar com ligação covalente. A ligação iônica, por sua vez, ela é uma ligação que ocorre entre metal e um não metal, gente. Ocorre também entre o metal e o não metal. Neste caso aqui, metal sódio e um não metal, cloro. Qual seria então a alternativa? Covalente, covalente e iônica. Covalente, covalente e iônica seria a alternativa D. Muito bem, para você que aproveitou bem essas dicas do coração, fica aí agora com a aula de física com o professor Newton Lima. Tchau, tchau. Gente, bom dia!
E agora vamos tocar aqui, que todos tenham a força, né? E é com a força mesmo que nós vamos pro ar. Toca a primeira, garoto, é para rodar agora a física. E aí, na figura, as forças F1 e F2 são aplicadas a uma caixa que se desloca com velocidade constante. Aqui, ó, tá a máfia do problema. Lembrar que a velocidade, quando ela é constante, então aplicando a primeira lei de Newton, é a condição de repouso. Volta para cá, vamos ver o que está acontecendo agora. Sobre uma superfície sem atrito, graças a Deus, isso aqui tá legal, tá? E aí, se nós vamos diminuir este ângulo aqui, ó, esta força, então, aqui ela vai ter essa condição de passar a ser agora horizontal. Ela vem baixando aqui, ó. Isso aqui, ó, se diminuirmos o ângulo, o que vai modificar dessa força F1 aqui, ó? Ela vai, o que vai acontecer com ela? A gente vai baixando ela devagarinho aqui, ó. Para isto aqui ficar em equilíbrio, ela tem que ficar, ó, igual a esta aqui. Então, o F1 tem que ficar igual a F2 para manter o equilíbrio, a força continuar com velocidade constante aqui, ó, força resultante. Isso aqui vai acontecer, vai ter que aumentar. Aqui aumenta e aqui também vai ter que aumentar. Vamos ver qual é a alternativa que fala em aumentar. Olha a cartela aí, garoto, manda rodar. Toca para frente. Isso, então vai aumentar o módulo de quem? De F, epa, aqui ó, F2, manda ver, é a próxima questão de física, e é nóis, vamos lá, manda ver, manda, roda aí para a próxima. Muito bem, chegamos aí na questão de número 26, a figura mostra uma caixa em 4 situações nas quais as forças horizontais são aplicadas. Lembra, vetor na mesma direção, mesmo sentido, te aplicar soma, vetor na mesma direção, sentido contrário, vão aplicar subtração. Então aqui, ó, subtrai, a força resultante aqui vai ser de 3 newtons no sentido da força maior. Nesta letra B aqui, ó, aqui vai subtrair, vai dar quanto aqui? 2 newtons na direção da maior. Na letra C, continua dando a subtração aqui, ó, 12 newtons na direção da sentido, né, da maior. Direção e sentido, pronto. E aqui, ó, vetor na mesma direção, no mesmo sentido, vamos aplicar a soma da 45, tá? E aí, ao subtrair, vai continuar dando o que? 2. Então, aqui, ó, a maior foi a letra A e o resto foi todas iguais. Toca a alternativa da resposta para a gente ver o que vai acontecer, garoto. Manda ver, roda a próxima, é aqui. Pronto. Olha aí. A maior quem é? É a A. B, C e D são o quê? Iguais. Então, a alternativa certa é a letra B. Vamos rodar aqui para a próxima cartela, que é o item, né? 27, na figura, um bloco de massa de 5 kg puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito. Isso é ótimo. Por uma corda que exerce uma força de módulo de 12 newtons, um ângulo de 25 graus. Aí ele fala, qual é o módulo da aceleração do bloco? É dado no problema, aqui ó, cosseno seno e tangente do ângulo de 25. Caso você queira utilizar uma das funções trigonométricas, isso aqui é colocado no exercício. Isso aí é legal, né? Porque aí a gente aproveita e toca bem direitinho. Vamos tocar uma próxima para ver o que a gente vai fazer? Tá aqui, ó. Na realidade, vocês estão vendo essa situação lá, ó. Força de 12 está aqui. O ângulo de 25 graus está aqui. A massa é de 5 kg. E nós vamos verificar o seguinte. O movimento tem essa direção e sentido. Então, a gente vai decompor a força na direção do movimento. Ó, vai passar ela para cá. Essa força resultante aqui, ela é F cosseno de 25. Então, ó, a força resultante é 12 vezes... É 0,9 lá, né? Então, isso aqui vai dar uma força resultante de 10,08. Tá aqui, ó.
Essa resultante. Aplicando a segunda lei de Newton, FR é igual a M vezes A. Então aqui vai ficar 10,8, 5 vezes A. Quem está multiplicando, troca de membro, que é dividindo, né? Vai para baixo. Olha aí. Então vai dar 2,16 metros por segundo ao quadrado. E a alternativa certa, a letra B. O Lucas, o produtor, matou essa questão aqui de física para nós, hein? Um abraço, com você, show de bola. E agora, para tocar para frente, vamos chamar o cara da biologia. Com vocês, o professor Dice. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, neste sábado, nós estamos aqui estudando, não é? E eu tenho certeza que vocês acertaram muitas das questões que foram apresentadas aqui. Hoje, eu quero abrir aqui um parabéns, né? Hoje é aniversário do meu pai, então parabéns para ele, parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário hoje também. Então vamos lá para os itens de biologia. Nas aulas que nós estudamos, no dia que nós estudamos biologia, que foi biotecnologia, nós estudamos DNA, nós estudamos a estrutura do DNA, nós estudamos vários itens sobre modificação genética e vacinas. Então tenho certeza que vocês acertaram todos os itens. Primeiro aí, o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Então, nas alternativas temos aí, em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas? Não, elas não produzem mutações. Isso é um problema que ocorre da natureza ou da estrutura de divisão celular. Então, não é essa a alternativa. Possuírem DNA mitocondrial diferentes? Também não. Apresentarem um conjunto de genes distintos? Não, todos os genes estão nas células do DNA. Vamos para a alternativa D, que é a correta, expressarem porções distintas do genoma. Então, ao longo de todo o genoma desse conjunto do DNA, tanto do pai quanto da mãe, é necessário que estas passem por diferenciação celular para terem funções diferentes no nosso organismo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E a E não é, tem um número distinto de cromossomos. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Já entra aí a parte de biotecnologia na modificação de plantas. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Então aí, considerando a estratégia metodológica descrita lá da biotecnologia, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Então, vocês estudaram, eu tenho certeza que organelas, citoplasmáticas é um assunto muito bacana que os professores de biologia citam com vocês. E aí, tem lá as suas funções para que, na biotecnologia, apenas umas destas, elas tenham sua função. E a alternativa correta é a alternativa B, as mitocôndrias.
nas mitocôndrias, elas têm lá um plasmídio, elas têm lá o DNA mitocondrial. E é esse DNA mitocondrial que vai permitir com que ele possa ser modificado e que possa levar a outras plantas, ser inserido em outras plantas e ela se reproduzir. Se reproduzir, não é o termo correto, né? Essas mitocôndrias, elas na divisão celular das células daquela planta, então transferir para outro organismo aquela função que foi modificada. Tudo bem? Então nós temos aí agora a alternativa B, tá? Na próxima questão, então vamos lá. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções causadas por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam organismos vivos e são eles: vacinas, que nós vimos lá na aula de biotecnologia, atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, que eles não vão causar ali uma doença, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Probióticos, eles vivem no nosso organismo, são bactérias vivas no nosso organismo. Vamos para a próxima, para a ilustração, que aí eu vou passar um tempinho que eu tenho nessa ilustração. Ó. Na figura, são representados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação de probióticos no intestino de um animal. Então, probióticos são bactérias vivas que vivem no nosso intestino. Tá aí, vocês estão observando na ilustração todos esses vários números, né, várias funções aí que podem ser relacionadas. Esses probióticos vão ter competição por nutrientes? Não fazem competição por nutrientes. Eles vivem, eles se alimentam sim, mas aí a absorção ocorre do nosso organismo normalmente, porque eles são benéficos, tá? 2, produção de substâncias antimicrobianas. Então esse daí também não, porque justamente por eles estarem no nosso organismo, eles são benéficos e assim, quando tem outras estruturas, outras funções imunológicas para eliminar os organismos que podem causar algum malefício, tá? 3, disputar por sítio de adesão. Não, eles estão no nosso intestino, mas não disputam por sítios de adesão com outros, ou nutrientes, ou outros organismos, tá? E a próxima, tá? Estímulo à produção de imunoglobulinas, é essa a alternativa, tá? A 4, essa a função deles, estímulo à produção de imunoglobulinas, passo 4, função 4, e que então é a alternativa B, como vocês têm aí na tela. E o 5º, manutenção da integridade epitelial, eles não vão ter relação com o epitélio do nosso intestino. Então, qual é a função que os probióticos estão relacionados a muito parecido com vacinas? Com a defesa do nosso organismo, é estímulo à produção de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas vão atuar na defesa de doenças do nosso organismo. Então, não precisa, assim como as vacinas, mas não estão citadas aí no questionamento que está sendo feito para você, e que tem que prestar muita atenção, não é relacionado a vacinas, e sim aos probióticos. Então, parabéns para vocês, eu tenho certeza que as alternativas, as questões de biologia vocês acertaram todas, D, B e B. Então, muito obrigado, nós vamos agora ficar com 5 minutos de intervalo, saia para beber água, vá no banheiro, mas volte para conversar conosco sobre as questões que passaram aqui hoje com todos os nossos professores. Muito obrigado. Muito bem, turma. Obrigado, Amazonas, por esse grande momento de conhecimento nessas manhãs de sábado. A equipe aqui está à disposição para vocês depois no chat ou depois por e-mail. E agora nós vamos soltar o nosso gabarito aí na tela. Pegue a sua caneta, pegue todo o seu material e vamos fazer a correção geral. Você fará a correção geral, ficar na dúvida. E aqui nós temos um grito de guerra que foi copiado de uma escola daqui. Nós queríamos dividir, pulverizar por todo o estado. Qual é o grito? Todos na universidade!
Obrigado, turma. E agora o gabarito com vocês.